Bom dia, pessoal. A paz do Senhor, Deus abençoe, que Deus ele venha nos dar graça nesse dia, né? Para glória e honra de Jesus. Que o Senhor venha trazer para o nosso coração aquilo que ele precisa falar com a gente. Que a gente venha assim ser instrumento. É uma oração que eu tenho feito ao Senhor todas as vezes que eu vou gravar esses vídeos, que eu seja instrumento do Senhor, né? Que tão somente o alvo seja alcançado. Se eu tenho uma boca para profetizar a bênção, e que eu venha ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida nessa manhã. E hoje eu amanheci com o tempo tá um pouquinho fechado, com uma questão no meu coração muito séria sobre um tema que a gente fala muito na igreja, adoração. Essa semana até a gente falou bastante sobre isso, de adoração. O que é adoração, né? Como que a gente entende por isso. E Deus ele trouxe para o meu coração uma situação, uma questão mesmo sobre esse tema. E eu queria compartilhar com os irmãos. E está lá no livro de João, no capítulo 4, a partir do versículo 23, onde diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. E quando a gente começa a entender, né, essa palavra, quando a gente começa a viver essa palavra, absorver essa palavra, a gente cai por terra um monte de conceitos e preconceitos. Começa a cair por terra um monte de situações em que muitas vezes as pessoas confundem ministro de louvor, confundem pregador, confundem dançarinos, ministros de dança na igreja, como adoradores. E a palavra é clara, né? Deus ele procura, a hora é essa, em que ele procura os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então a gente já começa a cair num monte de situações na nossa vida que a gente para e pensa assim, peraí, então deixa eu fazer uma reflexão aqui daquilo que o Senhor está falando no meu coração nessa manhã. Adoradores. Adoração. Nós não falamos, quando o Senhor Jesus ele traz essa situação para a nossa vida, ele sai de um contexto em que ele encontra com uma mulher, né? E eu acredito que os irmãos estão lembrando. E ele começa a dizer para ela, começa a conversar com ela. E ela naquela situação dela, naquela apreensão toda, de meu povo não conversa com o seu povo não conversa com o meu, por que você está me pedindo água? Qual que é onde você quer chegar nessa situação? E o Senhor fala claro para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Se você soubesse. E há um confronto naquele momento. Há um confronto naquele momento e há um confronto que nós precisamos entender nessa manhã, que existe um confronto hoje para a nossa vida. Existe um confronto para a igreja hoje entender o que é que ela tem entregado em forma de adoração para o Senhor. O que é que a igreja tem entregado para o Senhor hoje como adoração? Não se viu um tempo em que, como pastora, né, eu acredito que a gente vê isso acontecer muito. Nós chegamos num tempo em que as igrejas elas não falam mais, o servo do Senhor ele não fala mais na vinda de Cristo. A gente não fala mais da vinda de Jesus. Não se fala mais aquilo que é fato. E Jesus ele vai voltar. E ele diz na sua palavra que ele está procurando hoje os adoradores. Ele não procura os cantores, ele não procura os pregadores, ele não procura os diáconos, ele não procura os missionários, ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E muitas vezes esse adorar em espírito e em verdade, ele passa longe do louvor, ele passa longe da pregação, ele passa longe da dança. Não estou aqui falando que o ministro de louvor não é adorador, nada disso, que o pregador não é adorador. Eu sou ministra da palavra. Entende, querido?
Eu sou pregadora para a honra e glória de Jesus, porque assim o Senhor me escolheu. E assim o Senhor tem colocado no meu coração. Mas se tem algo que eu preciso entender na minha vida, hoje, com todas as letras, que o meu título de pastora, a minha condição de pregadora, não me faz uma adoradora em excelência. O que me faz uma adoradora hoje em excelência é entender que eu preciso adorar um Deus que é espírito. Eu preciso adorar um Deus que ele habita em mim. Eu preciso adorar um Deus que ele sabe quem eu sou no íntimo. Eu não consigo enganá-lo. Eu preciso adorar um Deus que me esquadrinha, que me conhece de dentro para fora. E de fora para dentro me conhece por inteiro. E a palavra fala claro que na presença dele, nada fica oculto. Nada fica de pé. Eu preciso entender que eu preciso entender que como adoradora, eu preciso conhecer aquele que habita em mim. Eu preciso ter discernimento nessa manhã que adorar em espírito e em verdade vai além, vai muito além do que muitas vezes a minha condição de pregadora, a minha condição de cantora, a minha condição de ministra do evangelho, a minha condição de ministra da dança na casa do Senhor. Vai muito além disso tudo. Vai além daquilo que eu consigo ver. E eu como adoradora, nesse dia, eu preciso entender que Jesus está procurando os adoradores. E o adorador, muitas vezes, querido, ele não é visto. A maioria das vezes ele não é visto. A maioria das vezes o adorador ele não é visto pelo homem. Sabe por quê? Porque grande parte dos adoradores, como o Senhor confronta essa mulher, ela estava onde, querido? Ela estava num lugar onde estava ela e o Senhor. E ela estava tirando água, ou seja, ela estava lá, num cantinho lá, isolada. Lá, quietinha. E muitas vezes o adorador, ele está lá dentro do quarto dele. O Senhor o conhece lá dentro do quarto dele. Lá no secreto, onde é ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e mais ninguém. O adorador, entende nessa manhã, para que ele reflita a glória de Deus muitas vezes, para que ele manifeste, para que o Senhor manifeste a glória dele na vida dele. Muitas vezes ele precisa ir para o quarto, ele precisa ir para o secreto, ele precisa ir para o lugar que ninguém quer ir. Ele faz igual aquela mulher, quando ela chega por trás do Senhor e ela vai derramar o bálsamo, né? E a palavra diz que ela quebra o vaso de alabastro nos pés do Senhor e começa a regar os pés dele com as suas lágrimas e começa a enxugar com seus cabelos. E naquele momento, todas as pessoas ali à volta da mesa começam a dizer assim: nossa, ela é pecadora. Ela é pecadora. Ela é pecadora. E o Senhor diz assim: eu entrei na sua casa, você não me beijou. Eu sentei na sua mesa, você não lavou os meus pés. Ela, no entanto, o que ela está fazendo? Ela está se derramando. Ela está derramando a alma dela, passando por cima de toda a tribulação, para chegar aos pés daquele que verdadeiramente conhece um adorador. Verdadeiramente conhece um adorador. Espero que os títulos nessa manhã eles caiam, espero que as convicções do nosso coração elas caiam, espero que a nossa natureza humana caia nessa manhã por terra e que a adoração verdadeira ela brote de dentro de nós. Entende nessa manhã, meu irmão? O Senhor está procurando os adoradores. E se Ele está procurando, se o Senhor, Ele diz aqui, ó, na sua palavra, mas vem a hora. E já chegou. Ou seja,
É nesse tempo, é nessa hora. Olha o que ele diz. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sem conceitos, sem preconceitos, somente em espírito e em verdade. Espero que você tenha conseguido entender. Espero que o Espírito Santo, que é real na nossa vida, tenha ministrado no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Até a próxima. E é aquilo que eu tenho costumado dizer, querido, se te edificou, compartilha. Se não, exclui. Simples. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.